uma das coisas importantes é não perdermos a sensibilidade. E como aquela cantora tão querida da América Latina, acho que é a Mercedes Sosa, que diz que a dor, eu não seja indiferente à dor. Que eu não seja indiferente. Então, se tornar indiferente, insensível à dor do próximo, especialmente quando ele está numa situação de opressão, de sofrimento, de abandono. Por isso que para nós está sendo tão importante a exortação apostólica do Papa Leão XIV de Lexite, que quer dizer amei-te. E ele começa essa exortação a partir do capítulo 3, do versículo 9 do Apocalipse, que diz: eu te amei, diz o Senhor, a uma comunidade cristã que, ao contrário de outras, não tinha qualquer relevância ou recurso e estava exposta à violência e ao desprezo. Tua força é pequena, por isso eu te amei. Não ama porque é importante, porque é grande, porque tem relevância, mas justamente te amei porque ninguém te ama, ninguém te quer. Puxa vida. Muito forte isso, né? E essa pegada que o documento traz é uma inspiração para nós de nos aproximar cada vez mais do Evangelho, né? Porque, na verdade, ele reforça uma característica que tem que ser a essência do cristão, né? A preferência, né? A preferência pelos mais pobres. E como, né, o Padre Júlio lia agora no início, a gente percebe uma sociedade que cada vez mais age como Pilatos. Diante da injustiça social, diante dos pobres, diante dos sofredores, eu lavo minhas mãos. Não quero me comprometer, não quero correr atrás, não quero ajudar. E, na verdade, não só fica indiferente, como às vezes adquire ódio, por exemplo. Né? Começa a desejar, tomara que morra, que aí é menos um peso social, menos uma estrutura. E a gente vê o Papa Francisco, né, desde né, dos seus documentos, ele já dizia que agora nós vivemos um sistema social em que ele já nem está preocupado mais em escravizar o pobre. Agora ele quer deletar o pobre. Porque se tornou poluição visual, porque é um peso à estrutura social, é um peso aos impostos. Então, agora o movimento, principalmente agora com a tecnologia, com a inteligência artificial e tal, as pessoas vão se tornando cada vez mais descartáveis. E esse é um grande problema. Começa com a indiferença, vai se tornando daqui a pouco a falta de necessidade, o desejo que morra ou que desapareça. Então esse é um perigo muito grande, um sentimento generalizado que a gente tem percebido. Você sabe que você falando tudo isso e usando essa imagem, o Papa Francisco falou que a gente não pode perder a capacidade de poesia e que a gente não pode perder a possibilidade de ser poeta e de fazer poesia. Ele diz que isso nos torna muito endurecidos. É interessante essas visões do Francisco. E aí, nessa tua imagem de lavar as minhas mãos em relação a quem sofre, nós queremos dar o passo de, ao invés de lavar as nossas mãos, nós lavarmos os pés de quem sofre. Então, esse é o deslocamento do cristianismo. De um Pilatos que lava as mãos para dizer eu não tenho nada a ver com isso, de um Jesus que lava os pés dos discípulos e ensina a servir. E eu quero aproveitar, inclusive, partilhar. Hoje de manhã tive a oportunidade de conhecer melhor, né, o seu projeto, né, junto com os voluntários, e eu assisti essa cena agorinha de vir para cá. Eu assisti o Padre Júlio, abaixado, lavando o pé de uma pessoa visivelmente em situação de rua. E eu fiquei olhando aquilo, e o documento, inclusive, ele fala assim, que não é só um assistencialismo, é você olhar para ele como um igual. Então, tipo assim, de você vê-lo como ser humano. Às vezes algumas pessoas têm até um sentimentalismo, olha, ai, né, que triste, que sofrimento, mas não faz nada. Então, é partir, né, é sair desse sentimentalismo e ir para a ação. Que transforma, que lava o pé de uma pessoa, que a vê como ser humano, que a vê como igual a nós, porque não adianta só a gente dar o alimento se a gente não dar também a dignidade.
se a gente não der também a possibilidade de sair do lugar que ela se encontra, entendeu? Porque a ideia de todo esse projeto não é ser um assistencialismo, é ser um caminho. E aí uma moça que estava lá, né, voluntária também, ela falou para mim assim, e ninguém sai daqui sem uma resposta. Eu achei isso muito legal. E ela falou que atende cerca de 500 pessoas por dia. E aí ela falava assim, a gente aqui dá orientação, por exemplo, para poder acessar o Gov, para poder ver questão de documento, de benefícios, etc. Tem acesso lá dentro, né, à internet, para eles poderem acessar a internet, ouvir música. Tem biblioteca, né, tem muita coisa. E então, tipo assim, não é um assistencialismo, é realmente um cuidado, e tudo isso por amor. E nós vamos ter podologia também. Olha só que um legal. Projeto que se chama Os Pés de Cristo, Uhum. Porque os pés dos moradores de rua é muito machucado. As unhas, você não consegue imaginar de que lado você vai olhar. Então precisa ter um atendimento técnico de podologia. Aí nós dizemos, mas isso tudo muda o quê? Na estrutura social não muda nada. Mas é uma denúncia, e isso diz aqui o documento de Lexité, mas antes eu queria até fazer um parêntese daquilo que você estava comentando. Quando eu lavo os pés de um deles, aí vem os comentários e diz, mas Jesus não usava luva, você está lavando o pé dele de luva. Aí se eu lavo sem luva, alguém diz, mas isso não está certo, você não deveria de pôr a mão sem luva, porque é risco para você e para ele também. Então, aí tem os haters profissionais que se você está de luva, Jesus não usava luva. Se você está sem luva, você é irresponsável. Está dando mau exemplo. Porque está cuidando da pessoa sem luva. Nesse projeto nós queremos ter a cadeira de podologia com a estufa e toda a aparelhagem para realmente cuidar dos pés dessas pessoas. E isso é, de certa forma, uma denúncia, quando você cuida daqueles que ninguém cuida. Quando você pensa nos detalhes da vida de uma pessoa que para a sociedade é um detalhe, que deve, como o padre Tiago lembrou, desaparecer. Da insensibilidade a somente um pequenino passo para a agressividade. Então, eu passo a ser insensível e a minha insensibilidade não faz desaparecer o incômodo, aí eu passo para a agressividade. Que é o que nós estamos vendo, uma epidemia no Brasil de cidades como Florianópolis, como agora em Belo Horizonte foi aprovado também na Câmara Municipal, um projeto de que quem chegar na rodoviária não tiver emprego, lugar para ficar, endereço, vai voltar. Volta. E aí com um discurso pseudo-humanista, volta para onde ele tem vínculo. Só que esse mesmo projeto não funciona nos aeroportos, só nas rodoviárias. Porque os pobres não vêm pelo aeroporto. Algumas vezes eles vão vir de carona ou a pé, mas especialmente na rodoviária. Agora você imagine se quando o conde Francisco Matarazzo chegou em São Paulo e dissessem para ele, você tem endereço, você tem emprego aqui, então vamos te dar passagem de volta para a Itália. E assim, quantos de nós temos nomes de pessoas imigrantes, e quem construiu São Paulo? O povo nordestino? Se todos que chegaram aqui sem emprego para trabalhar na construção civil tivessem sido mandados embora. E voltando aqui a de Lexité, no número 92, eu queria ler para você ver que coisa importante que diz aqui, diz: é necessário, portanto, continuar a denunciar a ditadura de uma economia que mata e reconhecer que, enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz. Tal desequilíbrio provém de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira.
Por isso negam o direito de controle dos estados, encarregados de velar pela tutela do bem comum. Por exemplo, no Brasil não passa a taxação das grandes fortunas. É uma proposta que haja taxação das grandes fortunas para diminuir a desigualdade. E uma coisa, eu estava até olhando outro dia para poder aprender melhor sobre dados, 50% do PIB nacional se concentra na mão de 1% da população brasileira. E, por outro lado, 35,2% da população recebe de um salário mínimo para trás. Menos que isso. 35%, tipo, é muita gente, sabe? Então, a desigualdade social é estrutural no Brasil. Inclusive, o próprio Papa fala aqui no documento que a desigualdade social é um dos maiores alimentos para a violência, por exemplo. Né? O desejo, né, de qualquer modo para que se seja feita algum tipo de igualdade. Então, a gente precisa... Para resolver o problema, por exemplo, da violência, a gente precisa resolver o problema da desigualdade. Sim. Empregos mais justos, salários muito mais justos, né, oportunidades iguais. A gente falou isso recente num episódio, Padre Thiago. Um amigo nosso fez uma análise da industrialização do Brasil, que já é baixa perante os países mais desenvolvidos, né? A gente tem uma industrialização muito baixa. Uhum. E os piores lugares hoje no Brasil, onde a industrialização está abaixo da média nacional, Rio de Janeiro, Caramba. Salvador e Belém. Ou seja, as capitais onde o índice de indústria de transformação é o mais baixo do Brasil, também são os é mais equivalente violentos, né? às capitais mais violentas do Brasil. Exatamente. E ninguém fala disso. Né? Não tem investimento. Agora, esse trecho que o padre Júlio falou é interessante. Quando saiu essa carta do Papa Leão, padre, eu peguei exatamente esse trecho que o senhor acabou de ler aqui, recortei e coloquei num grupo de amigos, onde a maioria desse grupo são católicos, sabe? Uhum. São pessoas que vão na missa toda semana, estão lá, tira foto com o frei, posta na rede social, mostra que tá lá. E eles fecharam os olhos, assim, sabe? Ninguém quis comentar nada dessa carta. Porque os textos aqui, de certa forma, são muito incômodos. Só terminando aqui, diz: por isso negam o direito de controle dos estados encarregados de velar pela tutela do bem comum, como, por exemplo, agora a porcentagem de pessoas que não vão pagar imposto de renda porque foi aprovado a isenção a partir de R$5.000 é muito grande, é cerca de 78% em alguns estados. Instaura-se uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que impõe de forma unilateral e implacável as suas leis e as suas regras. Embora não faltem diversas teorias que tentam justificar o estado atual das coisas ou explicar que a racionalidade econômica nos exige esperar que as forças invisíveis do mercado resolvam tudo. A dignidade de cada pessoa humana deve ser respeitada já, agora, não só amanhã. E a situação de miséria de tantas pessoas a quem é negada essa dignidade deve ser um apelo constante à nossa consciência.